a mais um episódio do Vivências Cast, segunda temporada. Eu sou a Aline Vieira. Eu sou Fabiana Alencar e hoje nós vamos receber a médica neuropediatra aqui conosco. Mas antes de apresentá-la, eu vou falar do nosso parceiro oficial, que é a Biodiagnóstico. Estamos no finalzinho de outubro, onde comemoramos o mês de prevenção ao câncer de mama. E entramos agora em novembro para a prevenção do câncer de próstata. E a Clínica Biodiagnóstico tem os profissionais que fazem o exame de rastreio do câncer de mama, mamografia, ultrassom da mama, e do câncer de próstata, a ultrassom de próstata com pós-miccional. Agora nós vamos apresentar a nossa convidada, que é médica, casada, mãe de um filhinho lindo, mãe de pet também, com especialidade pediatria e neuropediatra. Doutora Iana, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou Iana, eu sou pediatra e neuropediatra. A primeira pergunta que a gente tem aqui, que a gente sempre pergunta e a gente gosta de saber: o que motivou a senhora a escolher a pediatria e depois fazer também a neuropediatria? Primeiro, em relação à pediatria, né? A pediatria, ela atende a faixa etária que eu acho que é a fase do desenvolvimento mais interessante e mais importante da gente, né? Que é a fase da criança, do adolescente e do adulto jovem. Então, eu acho que é aquele momento que a gente tem o maior cuidado, que se a gente cuidar direitinho, terão menos doenças, terão uma vida melhor. Então, por isso eu escolhi a pediatria, que eu acho bonito. E a neuropediatria foi uma escolha que aconteceu durante os estágios, né, na residência médica. Então, assim, a gente acaba passando por vários tipos de rodízios da residência, a gente vai em outras especialidades, outras subespecialidades da pediatria, que é assim como no adulto, né, você pode ir no pneumo, você pode ir no dermato, você pode ir no reumatologista de criança, que é específico, né, da criança. E aí, quando a gente passa por esses rodízios, eu acabei gostando muito da neuropediatria. Então, é uma área que está mais voltada para a qualidade de vida, porque são doenças que muitas vezes ainda não têm um tratamento específico. E eu espero que isso mude, né, com o decorrer dos anos, com a evolução, com a medicina que está aí cada vez mais crescendo, se desenvolvendo. Mas eu acho que a neuropediatria está muito voltada para a qualidade de vida. E eu acho isso importante também. Neuropediatria, hoje é muito recorrente o autismo, o TEA, né? Eu não sei falar. Transtorno do espectro autista. Então, transtorno do espectro autista. A minha língua trava. Ou TEA. Como que você vê esse crescimento desse transtorno hoje? É um crescimento realmente ou no passado não tínhamos o conhecimento sobre esse transtorno? Na verdade, assim, é uma pergunta até difícil de responder hoje em dia, né? Por que que tem tido tantos casos de autismo hoje em dia, né? É uma questão que acontece, eu acho que todo mundo deve ter pensado nisso em algum momento atualmente. E, inicialmente, pode ser sim por causa do diagnóstico. A gente tem diagnosticado mais crianças e adolescentes e até adultos com autismo, porque a gente tem maior conhecimento hoje em dia sobre o transtorno, então facilita de dar o diagnóstico. Mas tem sido, assim, muito grande a quantidade. Então, acredita-se que hajam outros fatores que estejam envolvidos, né? A principal causa que a gente atribui ao autismo é genético. A gente sabe, pelos estudos, que a maioria das vezes eles são hereditários mesmo, né? Pode ser herdado, os pais podem até não ter, mas pode acontecer de forma espontânea, esporádica. Mas acredita-se que tem fatores genéticos. Não existe um gene específico para o autismo ainda atribuído ao autismo. Mas, além disso, dos fatores genéticos, tem a epigenética, que a gente chama, né? Que seriam outros fatores que contribuem com a genética, que seria a alimentação, exposição a algum tipo de medicação. A gente não sabe dizer com certeza o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo que tem aumentado realmente o número de diagnósticos de autismo. Não só pelo diagnóstico, né, em si, por a gente conhecer mais sobre o autismo, mas também por alguma outra coisa que a gente ainda não consegue atribuir. Existe alguma influência da idade dos pais? Tipo, os pais são mais velhos, há mais de 40? Não tenho uma certeza a respeito disso, mas é uma possibilidade. Sim. Mas não existe ainda na literatura descrito, olha, os pais, por serem mais velhos,
existe uma probabilidade maior de terem filhos com autismo, como, por exemplo, a gente sabe sobre a síndrome de Down, por exemplo. A gente sabe que mulheres com mais de 35 anos, elas têm uma probabilidade maior de ter filhos com síndrome de Down. A gente não pode fazer essa relação ainda com o autismo, mas é uma possibilidade. É porque cada vez as mulheres hoje estão trabalhando, estudando, então a parte da maternidade acaba ficando um pouco para depois, né? Eu sou dessas, mãe. Eu não tenho dessa mulher, né? Eu estudo, trabalho, tenho 31 e tô deixando a maternidade um pouco mais à frente. Para quando estiver mais estabilizada, né? Isso, é exatamente isso. É nosso pensamento, né? Mas é aquela questão. Quando Deus mandar, tá muito bem-vindo. Não tem ainda essa relação específica, né? Mas é uma possibilidade. Nós mães, eu sou mãe também. Filho, um beijo, te amo. Meu filho tem 13 anos, Lucas. Minha mãe, quando meu filho nasceu, esse menino não fala. Eu sei que, principalmente as avós que têm ansiedade, né? Para falar logo, nós mães que carregamos 9 meses na barriga, no ventre, e eles falam papai primeiro. Mas tem, assim, quando que eu devo me preocupar com a demora da fala? Porque existe aquele segredo, né? A minha mãe mesmo dava água de papagaio, de chocalho para poder falar. E aí, não, vai falar de chocalho. Meu Deus, da onde vem essa vivência? Né? Me perguntava de onde vinha essa vivência. E não, minha mãe, calma que vai chegar. Então, assim, qual o primeiro sinal, assim, um time que os pais devem ter por atraso de fala, de caminhar, alguma coisa assim? Essa questão de atraso do desenvolvimento é uma coisa importante para a gente falar aqui, né? Atraso na fala e atraso na marcha são os atrasos que mais chamam a atenção. Porque a gente espera realmente que as crianças comecem a falar. Lá por volta dos 2 anos é quando os pais percebem realmente que a criança tem um atraso. Mas com certeza, né, e provavelmente, ela já tinha um atraso antes disso. Só que fica muito evidente aos 2 anos de idade. 1 ano e meio, 2 anos de idade. Que é quando os pais normalmente procuram atendimento porque falam, meu filho não fala. Ou fala muito pouco. Mas, assim, o desenvolvimento da linguagem é algo que acontece desde pequenininho, né? Com os barulhinhos, com o movimento da boquinha. Ele começa fazendo dadá, mamar. Lá por volta dos 2 meses, 4 meses de idade, ele começa a balbuciar. Lá para os 9 meses, ele já está fazendo, né? Duplicando essas sílabas, mamã, dadá. Com 12 meses de idade, ele já fala pelo menos umas 2 palavrinhas direcionadas, que é o mamãe, papai, né? Que já pode estar falando. Com 1 ano e meio, mais ou menos, as crianças elas falam cerca de 20 palavras. De 20 a 50 palavras. E de 1 ano e meio até os 2 anos de idade, elas falam cerca de 50 a 200 palavras. Com 2 anos de idade, a criança precisa ter um vocabulário bom. Mesmo que ela não fale a palavra direitinho, ela já precisa estar falando mesmo que errado, ela tem que estar falando umas 200 palavras. E com 2 anos de idade, elas começam a juntar. Ela já fala, me dá, vamos, rua, né? Tipo, para chamar, para juntar mesmo, para formar frases pequenas, simples. E é nessa fase, normalmente, que os pais percebem que as crianças elas têm um atraso, que é quando chega nos 2 anos a criança não fala nada, ou fala muito pouco. E em relação ao atraso da marcha, a marcha também é algo gradual, né? É um processo, tudo é um processo. E aí, na marcha chama a atenção lá por volta de 1 ano e meio também. Quando a criança não anda por volta de 1 ano e meio, os pais percebem que a criança ela tem um atraso. Mas, normalmente, já chama atenção também antes disso, né? Hoje em dia, o engatear não faz mais parte de um marco do desenvolvimento obrigatório. Então, a criança pode ou não engatinhar. Mas a gente percebe, assim, crianças pequenininhas, com 3 meses, elas já têm que estar sustentando o pescocinho. Lá, por volta dos 6 meses, ela precisa estar sentadinha. Com 5, 6 meses, ela pode sentar com apoio. Lá para os 6, 8 meses, no mais tardar 8 meses, ela tem que sentar sem apoio. Porque tudo começa assim, aos pouquinhos, para começar a andar. Aí ela pode engatinhar ou pode não engatinhar. E aí, depois disso, ela começa a levantar, levantar com apoio, né? Lá para os 9, 12 meses, ela levanta com apoio, fica em pé um tempinho, sem apoio, alguns segundos. Com 10 meses, as crianças já até podem andar. E, normalmente, elas andam com 1 ano de idade.
Então, assim, com 1 ano de idade a 15 meses, 1 ano e 3 meses, elas normalmente já estão andando. Com 18 meses, se a criança não andou, é um atraso. Aí tem que pesquisar por que essa criança não está andando. Então, para fazer o acompanhamento, a primeira investigação com a neuropediatria é a partir de 1 ano e 8 meses, porém ela precisa fazer o acompanhamento com a pediatria. Então, a pediatra vai auxiliar muito nesse sentido, né, de orientar. Ter um bom pediatra acompanhando o crescimento e desenvolvimento do seu filho é essencial. Porque é nesse momento que você está fazendo um acompanhamento de rotina que o pediatra sinaliza. Porque a gente não precisa saber, com certeza, quais são os marcos de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Às vezes chama atenção quando é algo que já está passando da idade, como eu disse, né? Lá para os 2 anos a criança não fala, lá para os 2 anos a criança não está andando. Chama atenção, porque normalmente a maioria das crianças já está fazendo isso nessa idade. Mas quem vai perceber isso antes é o pediatra que está acompanhando, que está fazendo puericultura, consulta de rotina, vendo crescimento, desenvolvimento. Ele também vai sinalizar para você se há um atraso no desenvolvimento do seu filho. Então, os pais que têm os seus filhos, então tem que seguir, e essa orientação vem sempre de um pediatra, né? O ideal era que viesse sempre do pediatra, né? Mas a gente vê, assim, aqui na Bahia, o público que eu atendo normalmente, assim, SUS, não é rotineiro fazer acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança com pediatra. Às vezes, por falta de recurso mesmo, né? A maioria da população é uma população carente, e a gente sabe que o acompanhamento com o pediatra, muitas vezes, pelo SUS, ele não acontece. O crescimento e desenvolvimento, ele pode ser acompanhado pela enfermeira do posto de saúde, mas o ideal era que fosse acompanhado pelo pediatra mesmo, né? Tem algum toque, algum estímulo na hora da consulta que o pediatra pode fazer para poder... Tem uma ferramenta que é muito boa, que é disponibilizada pelo SUS no nascimento da criança, que é a caderneta da criança. A caderneta da criança, ela é excelente, ela é completa, tem muita coisa, assim, muita informação. Quando você tem um filho, se você tiver a disponibilidade de ler a caderneta da criança, é uma boa ferramenta mesmo, assim. E aí, entre muitas coisas que ela informa sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Tem uma áreazinha na caderneta que é preenchida pelo médico, que pode ser pediatra, mas pode ser o médico da unidade de saúde da família, né, que está fazendo o acompanhamento, que ele coloca os marcos do desenvolvimento de acordo com a faixa etária. E aí ele pode colocar se está ausente ou se está presente. Aí, por exemplo, vai estar lá que se a criança já apresenta um sorriso quando vê a face humana, aí você vai colocar na partezinha se está ausente ou se está presente. E isso tem uma faixazinha de período para acontecer. Então, se a criança está com 3 meses de idade e ela ainda não apresenta esse sorriso, por exemplo, ela pode, mais um mês e meio mais ou menos, ela pode apresentar esse marco do desenvolvimento e ainda não ser considerado um atraso. Mas depois de um período que está lá específico, né, é um período específico, se essa criança ela não apresenta essa habilidade, ela já é considerada como um atraso do desenvolvimento. Nesse caso, é do desenvolvimento social. Mas poderia ser motor e poderia ser de linguagem. E aí isso está disponível para todo mundo, inclusive na internet, né? Se o médico que está atendendo não tem, por exemplo, a carteirinha física, a caderneta física, ele pode baixar na internet, pode fazer a pesquisa através disso. Então, você não precisa decorar tudo, você não precisa saber tudo de cabeça lá no momento, você pode usar das ferramentas para poder fazer uma avaliação do seu filho. E aí, se perceber que tem um atraso, se souber conduzir, ótimo, excelente, conduz. Se não souber, aí manda para o especialista, que no caso é neuropediatra. Sabemos que a correria hoje é enorme, todo mundo tem muitos afazeres, né? Todo mundo não, muitas pessoas têm muitas coisas, muitos afazeres, escolheram ter filhos, e aí a rotina não reduz. Então, a alternativa que esses pais têm é a tela. O que você tem a dizer sobre o uso da tela em crianças de 1 ano, 1 ano e meio? Que eu vejo muito isso. Eu ainda complemento aqui o que Fabiana está falando sobre rede de apoio. Né, Fabiana? Hoje fala-se muito sobre rede de apoio. Ah, minha rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio bacana, mas aí tem mães que não têm essa rede de apoio, né? E como conduzir a questão das telas? Não é uma opinião pessoal.
as telas, elas são proibidas para crianças menores de 2 anos de idade, e depois disso, tem um tempo específico para cada faixa etária. O ideal é que não tenha acesso a telas, principalmente de forma que elas não sejam supervisionadas, né? Então, se vai deixar a criança assistindo, que pelo menos seja de forma supervisionada por algum adulto. Como eu disse, não é uma opinião pessoal, é contraindicado o uso de telas, né? Isso acaba sendo um problema para o desenvolvimento de linguagem, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento emocional. As crianças, elas têm tido um reflexo negativo com o uso de telas, né? Dificuldade no sono, crianças mais irritadas, com dificuldade para se concentrar, com dificuldade na atenção. E isso pode ser atribuído ao uso das telas. Também não é uma opinião pessoal, está na literatura. Em relação à rede de apoio, aí vem a parte que é uma opinião pessoal, né? Eu sei que é muito difícil realmente cuidar de uma criança sem rede de apoio. Mas, se for possível, tentar ao máximo diminuir a exposição. Se for precisar mesmo que a criança precise assistir telas, que seja o mínimo possível. Porque realmente é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Eu vi outro dia uma reportagem do Mark Zuckerberg. Como é o nome do homem? Aline. O da internet. O Facebook. O Facebook, o da Meta. Ele disse que os filhos dele não têm acesso. Não tem né? acesso. Que é o certo. Ao invés do filho estar com a tela, ele dá aqueles joguinhos, aqueles cubos. Cubo mágico, que é super barato. E ele vai estimular o raciocínio. Ou seja, se o cara das telas não deixa os seus filhos usarem a tela, alguma coisa tem aí, né? Ele é o desenvolvedor, então ele não deixa os filhos dele terem acesso. Ele prefere o desenvolvimento da mente, porque realmente ficamos muito atrelados ali. É um comercial, é um desenho, uma coisa, não tem tempo de raciocinar. As cores, as luzes, os movimentos, tudo é estudado para deixar a criança cada vez mais parada ali, fixada naquilo. Muitas vezes são coisas com conteúdo violento, né? Então, assim, não é bom. Podendo, não use, né? A gente, com certeza aqui, nós três nessa mesa tivemos uma infância de brincar em rua. A sua infância, você teve essa questão de brincar em rua? Na verdade, eu nasci em Conquista, mas eu cresci em Ituaçu. Porque, por muitos motivos, Ituaçu não tem uma maternidade, né? Ele é uma cidade muito pequenininha. Então, nasci em Conquista, mas, na verdade, eu sou ituaçuense, de coração. Um beijo pro pessoal de Ituaçu. E aí, cresci por ser uma cidade pequena, né? Cresci num ambiente realmente que a gente ficava mais tempo brincando com os amigos na rua, não tinha tanta questão de violência, não era tão perigoso, os vizinhos eram pessoas muito conhecidas, que se conheciam a vida toda, os pais, né, meus pais e os amigos deles se conheciam a vida toda. Então, realmente foi uma infância diferente da que a gente tem visto hoje em dia, das crianças hoje em dia, né? E isso influencia, é claro, de forma positiva ou negativa. Como veio para Itabuna? O que aconteceu? Assim? Aí eu vim para Itabuna para poder fazer faculdade. Passei na UESC aos 18 anos. E aí vim fazer faculdade aqui. Fiz a faculdade e fui morar em Conquista. Trabalhei no posto de saúde, que foi uma época muito, muito boa, de muito crescimento, assim, individual. Era um PSF numa zona rural. Eu achei, assim, um trabalho muito bom. Mas, depois de 2 anos trabalhando no PSF, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer para a vida toda. Apesar de eu ter sido muito feliz lá, com os meus pacientes, com os meus colegas de trabalho. Foi uma época muito boa. Não era o que eu queria para a minha vida toda. A atenção básica, ela é muito bonita, assim, principalmente no papel. Quando você vai para a zona rural e que você percebe que você acaba não conseguindo ajudar muito a população, porque não depende só de você, depende de muitas outras coisas, isso acaba sendo um pouco frustrante. Então, eu preferi procurar outra coisa para fazer. E aí, passei na residência de pediatria, lá no Martagão de Esteira, em Salvador. Aí, fiz 3 anos, porque na época que eu passei já eram 3 anos. Pediatria, por um grande período de tempo, foram só 2 anos de residência. E aí, ia ficar só pediatra, ia ser só pediatra.
Mas aí, no final das contas, decidi, no finalzinho, assim, da residência, que ia fazer mais uma residência. E aí, fiz mais 2 anos de neuropediatria. Também lá no Marta Grande de Esteira, que foi uma escola, assim... eu não tenho nem palavras para descrever o quanto que eu aprendi lá. Porque, realmente, ali você aprende. Ou Escola, no amor, né? ou na dor, ali era uma escola. Minha escola. Você nem queria, você estava aprendendo. Aproveitando que você falou aqui da segunda especialidade, que é a neuropediatria, qual o primeiro sinal que o pai, a mãe, o responsável, deve ter para identificar o TEA? O autismo. Primeiro sinal mesmo. O primeiro sinal que aparece no meu consultório, o que mais chama atenção é o atraso na fala. O atraso na fala, ele não é específico do autismo. Existem outras condições que podem dar atraso na linguagem. Mas é comum acontecer de crianças com autismo ter atraso na linguagem. É difícil eu responder para vocês qual é o primeiro que chama a atenção para o autismo, porque o autismo, ele tem um espectro. Então, você pode ter... o espectro. Você pode ter desde poucos sintomas, ou sintomas muito sutis, até sintomas que chamam muito a atenção. E isso aí é o que acaba classificando em cada nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, de acordo com a característica de cada paciente, e com a necessidade de suporte que cada um vai ter de acordo com o que eles estão apresentando. O autismo, ele precisa que a criança tenha dificuldade na interação social. Então, o que chama mais atenção depois da linguagem seria aquela criança mais quieta, uma criança mais retraída, que não brinca tanto com outras crianças, que não tem tanto interesse pelo convívio de participar de brincadeiras, que fica mais sozinha. Então, isso é o que chama mais atenção e é o que pesa mais no autismo, essa dificuldade na socialização. né? De interação, com isso. coleguinha. E como identificar que isso é um possível transtorno ou uma timidez? Porque você me descreveu aí na minha infância. Porque, além disso, você precisa apresentar interesses restritos e comportamentos repetitivos. Porque se você apresenta uma característica que faz parte do autismo, você tem só uma característica de um transtorno. Você não tem o transtorno, concorda? Você precisa ter todas as características do transtorno, que é a dificuldade na interação social, interesses restritos e comportamentos repetitivos, e que isso causa algum sofrimento, né? Então, se você é uma pessoa mais retraída, mais quieta, e você não tem as outras características, você não tem o autismo. Você tem só uma característica que faz parte do autismo. A escola tem um papel fundamental nesse processo, você acredita? Em relação ao quê? Em relação ao diagnóstico ou em relação à socialização? A identificação da socialização. Porque, por exemplo, em casa, repito, os pais cada vez mais estão tendo filhos mais tardiamente, né? Ou não tendo outros filhos. Entendi. Então, passa o dia fora, ficou um tempo curto com a criança. A criança passa a maioria do tempo na escola, até em escola integral, período integral. E então, assim, é tímido. Então, acaba que até o pai, ou a mãe, ou o responsável perceber isso, demorou um pouco mais. Então, a escola, você acredita que pode ter uma... A escola, ela é fundamental pelos dois, na verdade. Eu fiz a pergunta, mas no final das contas ela é importante para as duas partes, né? Tanto para dar diagnóstico, quando realmente a família ainda não tenha percebido. Normalmente a gente pede relatórios dos locais onde as crianças frequentam, né? E a escola é o local onde ela frequenta depois da casa, né? Por mais tempo. Porque normalmente os pais, quando percebem alguma alteração, acabam até levando no psicólogo, no fono, para poder ver o que está acontecendo antes de irem na consulta com o neuro. E aí, a escola, ela sinaliza, porque a parte de socialização na escola é a parte que chama muita atenção, né? E aí acaba que os professores acabam sinalizando, realmente, muitas vezes, que a criança tem essa dificuldade na interação social. Mas também é um local muito bom para tentar ajustar essa habilidade. A gente, quando tem já o diagnóstico, né? E aí a família pode conversar com os professores, e aí poder ter um plano, né, para poder ajudar aquela criança a se inserir nas brincadeiras, de uma forma que ela consiga trabalhar essa habilidade que ainda está precisando ser trabalhada. Recente, uma amiga chamada no colégio, né, eu não sei falar se hoje é jardinzinho maternal, eu nem consigo descrever como é o grau do ensino. Mas ela colocou a criança, 3 anos, e
ela foi chamada, né? O pessoal chamou, fez uma reunião com ela, apresentou algumas características que estava vendo, percebendo, fez uma análise e teve esse encaminhamento, digamos, essa educação e esse orientação mesmo para ela. A gente percebeu, tem algumas coisas que vamos investigar, foi indicando, como a senhora falou, a parte do colégio, né? Ele foi para interagir, porque é filho único, única criança, né? Em casa, e foi colocado para ter a interação. Não é porque a criança é filha única que ela vai ter dificuldade na interação. Isso é uma coisa que chama a atenção também, porque às vezes os pais, eles não às vezes chegam em negação mesmo, né? Porque não querem que os filhos tenham algum tipo de transtorno. E eu entendo isso. E acabam atribuindo muitas vezes, meu filho, ele é filho único, ele tem mais convívio com adultos, então é por isso que ele acaba não dividindo tanto. Tudo bem, até uma fase da vida é normal mesmo as crianças não quererem dividir tanto os brinquedos. Mas existem alguns outros comportamentos, que foi o que eu disse, que chamam a atenção para a gente poder fechar o diagnóstico. Então, a criança, para ter o transtorno, ela não tem só a dificuldade na interação social, ela tem os outros comportamentos atípicos que chamam a atenção para um transtorno do neurodesenvolvimento, que no caso seria o transtorno do espectro autista, né? E a hiperatividade fica onde? Como que você vê? Porque tem gente que não tem, né? Tem criança que não tem o autismo, mas tem uma hiperatividade, não dorme, não descansa, não dá o descanso para quem está de olho o tempo inteiro ali. Existe alguma relação? É um tipo de transtorno? A hiperatividade também é um transtorno do neurodesenvolvimento. E assim como o autismo, a gente ainda não tem uma causa específica também para falar, olha, por conta disso que as crianças elas têm hiperatividade. Também acredita-se que seja por fatores genéticos, né, a causa principal. E é um diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista também, o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. O TDAH, né, que é o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade, ele pode ser ou por desatenção, ou por hiperatividade, ou pelos dois, ou pelo componente misto. E, normalmente, ele tem a hiperatividade, ela é muito mais fácil de ser vista, né, de a gente perceber que uma criança ela é hiperativa, que ela é mais impulsiva, que é uma criança que está sempre se colocando em risco, que acaba não entendendo alguns comandos. Aí, às vezes, realmente é difícil da gente dar o diagnóstico de um ou de outro. O número de diagnósticos de TDAH também aumentou bastante nesse período, né? E também é atribuído a uma maior disseminação da informação sobre esses transtornos. E aí, por isso que tem dado mais diagnóstico também do TDAH. Quando eu tive Lucas, e quando o Lucas tinha 2 anos, eu queria ter outro filho. Só que nesse período, eu precisei tirar a tireoide. Não tinha mais a tireoide, e aí eu tomo hormônio sintético. Para a produção, né, do hormônio da tireoide. E meu endocrinologista na época, doutor Luiz Jesuíno, inclusive eu quero mandar um abraço para doutor Luiz Jesuíno e queremos o senhor aqui no Vivências Cast. Tanto ele quanto a doutora Rita Marfuz. Doutora, um abraço também, a querida. Queremos você aqui também. Eles não me orientaram a ter um segundo filho. Os dois falaram a mesma coisa. Fabiana, você toma hormônio sintético, então... Para você pode ter uma gestação segura, tranquila, porém, a grande chance de você ter um filho com autismo, existe uma grande chance de você ter um filho com autismo, por conta da grande dosagem de hormônio. Então, ele já falava nisso, foi uma tese que ele apresentou, ele tem um artigo sobre isso, depois eu vou te apresentar. Depois me manda para tu dar uma lida. Que eu fiquei, assim, sem querer acreditar no que ele falou, embora seja apaixonada, porque ele é um estudioso, né? Um doutor mesmo. Ele levou esse artigo para fora do Brasil, inclusive, que tem a relação da parte hormonal com os hormônios da tireoide. Da tireoide, especificamente. Mas não é algo... É um artigo dele, tá? Entendi. Um artigo dentro dos estudos, mas não é nada comprovado cientificamente. Ainda. É algo... Isso, exatamente. É uma hipótese. É uma hipótese. E aí ele não me orientou, porque ele falou, você tem um filho 100% saudável, você pode ter um segundo filho 100% saudável, mas há uma janela de chance aí de você ter um segundo filho que você vai precisar ter mais atenção para ele. Então, eu preferi olhar para isso e deixei passar.
E aí hoje eu tenho um afilhado lindo, Fofíssimo. fofo, maravilhoso, que é o filho de Francisco. doutora Iana, porque doutora Iana, ela é a esposa de doutor João Correia, Que esteve né, que aqui também é meu recente. irmão, já falamos aqui, já participou. Tem um episódio também que vocês devem assistir, que é maravilhoso, com muitas explicações sobre as doenças do cólon. Como que está a sua readaptação na terra de Itabuna? Tá sendo desafiadora. Porque, além de eu estar retornando, tem o bebê, né? Que ainda é um bebezinho. E, pra dizer bem a verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de deixá-lo em casa e Bem-vinda ao trabalhar. Eu perguntei, eu lembrei aqui agora. Falei, doutor, o senhor tá aqui, mas como foi deixá-lo em casa? Ele, muito difícil. Chega ele e desarmou assim, muito difícil. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas, tirando essa parte, tem sido bom aqui. Eu acho que o futuro vai ser promissor. Graças a glória a Deus. Agora, quem leva o filho, a pediatra, neuropediatra, ela não orienta só a criança, né? São duas consultas em uma. É a criança e o responsável. Verdade. Como que você lida com isso? Como que é? Quais suas vivências em consultório com essa relação de uma criança saudável, não falando do TEA, com as mães, os pais, responsáveis? Quando eu fiz pediatria, meu sonho era trabalhar para fazer atendimento de crescimento e desenvolvimento, né? Puericultura. Para ver só a criança fofa, saudável. Meu menino, tá ganhando peso. Tá crescendo. Oh, meu Deus, falou as primeiras palavras. Parece que a gente faz parte da família, né? Porque é a parte mais legal, realmente. Só que é muito triste quando você tem que dar algum tipo de informação a respeito de alguma doença, de alguma patologia. E realmente é uma responsabilidade muito grande. Você acaba filtrando um pouco como tá a emoção da família naquele momento, ponderando o que você vai falar, o que você pode deixar para falar um pouquinho mais para frente, para poder também a família não ficar tão assustada, né, com o que a gente vai dizer naquele momento. É uma coisa que você sente no momento, né? Para poder fazer uma informação boa até uma informação ruim, né? Existe alguma doença que possa ser prevenida na gravidez, que venha a ser desenvolvida já no nascimento do bebê? Como assim? Prevenida? Alguma doença prevenida? Na gravidez, existe alguma coisa que eu possa fazer para prevenir que em relação a doenças neurológicas? Entendi. Hoje em dia, a gente tem a orientação da suplementação de ácido fólico para todas as gestantes, né? Para poder evitar defeitos no tubo neural, que é quando a criança nasce com espinha bífida, mielomeningocele, não sei se vocês já viram ou conseguem associar o nome à doença. Mas é aquela que a criança acaba tendo dificuldade para andar depois. Pode até ter uma dificuldade para andar depois, se não tiver um fechamento correto desse tubo neural. E aí há uma orientação da suplementação de ácido fólico. Isso aí previne, até então nos estudos atuais, né? Previne a esse tipo de malformação. E fora isso, tem a recomendação das vacinas também, que as vacinas elas acabam sendo recomendações também para todas as gestantes, né? E evitam doenças que poderiam contaminar o feto e causar sequelas neurológicas, né? Sarampo, rubéola, meningite, todas essas vacinas, elas têm que ser usadas. Então na mãe e o bebê também tem que usar. Então você indica a vacina. Eu indico as vacinas. Porque houve uma época que teve uma onda de mães não querer tomar vacina e não dar vacina nas crianças. E isso foi um absurdo dos absurdos, porque estudos mostram e comprovam a eficiência, né? A eficácia e eficiência das vacinas no ser humano. A vacina tem que ser sempre, né, defendida. E respeitada. Isso. Excepcionalmente se você mora no Brasil, que é um país que ainda tem um número grande de algumas doenças infecto-contagiosas, a poliomielite também, né, que pode causar sequela neurológica. Então, assim, se você mora no Brasil, a recomendação é fazer o esquema vacinal do Programa Nacional de Imunizações.
Então, você tem que fazer, gente. Não tem, né, essa discussão. Eu acho que nem deveria existir. Se há estudos de que tem que ser utilizado, até que se prove o contrário, a gente vai utilizar, né? Então, atenção, mamães. Vacina, Vacinem seus sim. filhos. Vacina sempre. As vacinas que são recomendadas. Recomendadas. Isso. Existe uma idade da criança para fechar um diagnóstico? Tem uma janela de tal, dá pra gente verificar se tem, analisar. Até tal ano a gente consegue fechar o diagnóstico dessa criança. Entendi. E depende da doença, né? Por exemplo, o autismo não tem uma data específica, né? Uma idade específica. Então, eu posso dar o diagnóstico com 2 anos de idade, como eu posso dar o diagnóstico até na vida adulta, né? Não precisa nem ser criança para você ter o diagnóstico de autismo. E o TDAH, de acordo com a literatura, tem uma fase para você ter diagnóstico. Na verdade, tem uma fase para você ter iniciado os sintomas. Você pode até ter o diagnóstico quando é adulto, mas o início dos sintomas precisa ter sido na infância e adolescência, né? 6 anos de idade, a partir dos 6 anos de idade, e até 11, 12 anos, dependendo da literatura. Sim. Os sintomas de desatenção e hiperatividade, por exemplo, né? Mas isso aí vai variar de acordo com a doença que a gente está falando. Paralisia cerebral também tem uma faixa etária diferente para você dar o diagnóstico, né? Precisa que os sintomas eles estejam presentes antes dos 2 anos de idade, né? Os sintomas motores, porque a paralisia cerebral, ela é eminentemente uma condição motora, né? Por algum insulto que aconteceu no cérebro, você acaba tendo sintomas motores. E aí isso precisa estar presente antes dos 2 anos de idade, porque se era uma criança que tinha um desenvolvimento normal e a partir dos 2 anos de idade começou a apresentar um atraso motor, aí a gente tem que pensar em outra possibilidade de diagnóstico, que não necessariamente é a paralisia cerebral. Por exemplo, né, dando exemplos de algumas patologias da neuropediatria que tem uma faixa etária para dar diagnóstico, né? Na parte médica, fala assim, quanto mais você descobrir rápido, melhor. Né? Você descobre, Sim. você trata. O diagnóstico precoce é sempre muito bom. Isso. Acontece também, lógico, deve acontecer também na sua área. Quanto mais cedo descobrir, você acha que consegue ter um desenvolvimento, um processo de desenvolvimento melhor? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Durante a infância, a gente tem um período de neuroplasticidade, que a gente chama, né? Que é uma facilidade dos neurônios se adaptarem, se remodelarem, onde tem poda neural, que você tira aquilo que não serve e fica sempre reforçando aquilo que é melhor para a criança. Então, é nessa fase que a gente tem uma maior neuroplasticidade, né? Durante a infância. Nos primeiros anos de vida, a gente tem uma maior neuroplasticidade. Então, é nessa época que, se a gente estimular mais as crianças, existe a possibilidade de elas terem uma melhor resposta. É 100% de certeza que isso vai acontecer? Não é. Mas a possibilidade é que seja cada vez melhor quanto menor você estimular a criança. E qual o papel da amamentação? Isso. Da amamentação. A amamentação, assim, como a vacinação, ela precisa sempre ser bem lembrada e defendida, né? Se você não pode amamentar por algum motivo, a gente entende. Mas se você pode, gente, amamentem. Porque a amamentação, ela é perfeita. É o melhor alimento para o seu filho. É melhor para você, como mãe, né? Amamentar o seu bebê. Em relação ao neurodesenvolvimento propriamente dito, né? A nutrição não tem o que dizer, né? É um alimento que ele foi feito especificamente para o seu bebê. Em relação de nutrientes, em relação à parte da defesa do organismo, tudo passa ali no leite materno específico. É uma coisa que foi feita para o seu filho. É perfeito. E em relação ao neurodesenvolvimento, existem os alimentos que estão associados, né? Alguns oligoelementos que estão presentes no leite materno, que eles também estão associados ao melhor desempenho cognitivo nas crianças. Existem alguns estudos, né? E tem na parte da interação também, né? Aquele momento da mãe com o bebê, que também melhora bastante a interação entre eles. Você pode ter aquela parte de olhar para o neném, você já começa até a perceber se tem algum sinal de atraso do desenvolvimento social naquele momento. A parte também da parte tátil, né? O bebê ali mamando, da parte da musculatura. Então, é uma parte importante do desenvolvimento e precisa sempre ser defendido também a amamentação. Tem uma teoria
Isso eu ouvi essa teoria tem um tempo, que falam que Einstein nasceu com mais ou menos mais de 40 semanas. Por isso que ele era inteligente. Tem alguma correlação do nascimento, o tempo de gestação para o nascimento, para ter alguma questão neurológica? Que tem uma relação com o tempo de gestação com problemas neurológicos, tem. Mas se você quer saber quanto mais tempo a criança fica dentro da barriga, mais inteligente ela vai nascer? Sim. Não. Mas, por exemplo, se a criança nascer muito prematura, ela tem um risco muito grande de ter sangramento na cabeça, de ter vários outros problemas neurológicos do desenvolvimento, né? Se nascer pós-termo, né, que é acima de 42 semanas, também tem risco de sofrimento dentro da barriga. E o sofrimento fetal, de qualquer que seja o motivo, né, por conta do tempo de ficar dentro da barriga, sofrimento fetal é um risco para o cérebro, né? E o cérebro, por si só, já é um risco para a inteligência, para a questão social, para a questão motora. Então, assim, o tempo realmente tem uma relação. Prematuros têm riscos e pós-datismo, que são pós-termos, eles também têm riscos. Doutora, quais os 3 principais exames que você recomenda para uma criança quando nasce saudável para identificar alguma patologia ou acompanhamento? Crianças saudáveis, elas precisam fazer as triagens neonatais, né? Que são aqueles testes que são feitos dentro do hospital mesmo, durante o período que está lá no hospital, normalmente. Pode acontecer de outra forma também. Que é o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do olhinho. Que são exames simples e que diagnosticam algumas doenças que podem ser tratadas. E se não puderem ser tratadas imediatamente, elas têm um prognóstico melhor se forem diagnosticadas precocemente, né? Interessante. Ótimo. Muito bom. Isso é importante. E é disponibilizado no SUS, né? Ainda disponibilizada pelo SUS, perfeito. Não tem desculpa, né? O SUS. Fora isso, tem o teste do coraçãozinho também que é feito, para ver se tem alguma cardiopatia congênita. É o ecocardiograma pediátrico ou outro? Não, esse teste do coraçãozinho, ele é feito com oximetria de pulso na hora que nasce. Na hora que nasce, interessante. Não exatamente na hora que nasce, nas primeiras horas. Nas primeiras horas. É legal. Mas aí depois, se tiver alguma alteração, aí faz o eco. Sim, entendi. Que é o exame complementar, né? Que faz Doutora, além da TEA, a gente tem alguns casos de epilepsia e sempre relacionado, às vezes, a uma febre, né? Convulsões. Sim. Sempre vai ter uma febre para ter uma convulsão, para ter alguma coisa... como é que eu posso dizer? A convulsão, por exemplo, ela vem de uma febre? Existe a possibilidade de vir por conta da febre, né? A gente tem 2 condições aí, que seria a epilepsia e a convulsão febril. A convulsão febril é um evento benigno que acontece na infância, né? Normalmente dos 6 meses até 6 anos de idade, nessa faixa etária. Antes disso é incomum e passou disso também é incomum. Se essas crianças elas apresentam crises nesse período, tem que investigar outras causas. Normalmente aí se transforma na epilepsia, né? Falando especificamente da convulsão febril, além dessa faixa etária, precisa estar sempre associada à febre. É uma crise convulsiva que está sempre associada à febre e que, dependendo da característica, ela tem uma evolução normalmente benigna, não precisa fazer investigação, mas dependendo da característica, a gente precisa investigar pelo risco de recorrência e pelo risco de se transformar em uma epilepsia. Aí vem a outra questão, né? A questão da epilepsia. A epilepsia seria, então, a presença de crises epilépticas, que não necessariamente são as convulsivas, que as convulsivas são aquela que a gente se bate toda, né? Que tem movimento motor. As crises epilépticas, elas podem ser de diversos tipos, né? Tanto essa que se bate toda, como uma que você cai e bate a cabeça no chão, isso pode ser uma crise convulsiva, uma crise epiléptica, né? E aí, nesse caso, precisa ter 2 episódios, com a diferença de 24 horas do outro, ou seja, precisa de mais de um dia, de um para o outro, para a gente chamar de epilepsia. Se você tiver 3 crises no mesmo dia, é considerado uma crise. Quando a gente tem só uma crise, a gente não investiga. Mas quando a gente tem uma epilepsia, que seriam 2 crises, aí a gente vai investigar a causa, fazer uso de medicamentos e fazer o diagnóstico, né, e fazer o acompanhamento de acordo
com o que a criança, ou paciente, que pode não ser mais criança, né, apresentar de manifestação. Doutoriana, qual a periodicidade que os pais devem levar seus filhos após 1 ano? Após 1 ano de idade, as crianças elas devem ser avaliadas pelo pediatra, se não me engano, a cada 6 meses, se não mudaram as recomendações. Como você está mais atuante na área de neuropediatria, existem alguns mitos que você gostaria de desvendar aqui pra gente? Eu tenho vários pra perguntar. Tem vários mitos, realmente, sobre a neuropediatria, né? A gente estava falando sobre atraso na linguagem. Aí tem a de colocar água com chocalho pro menino falar. Isso é um mito. Virar a chave, botar a chave na boca da criança e virar. E virar Isso. Linha Botar vermelha na testa testa. pra tirar o soluço Sim. também é mito. É mito? É mito. Pega o pintinho lá, bota Pra piar na boca da criança. Não, É por favor, mito. deixa o pintinho quieto, né? É mito também. É mito também? Tudo mito. Tudo mito, não sei o que. Ô, doutora, falando... Tem alguns casos que chega na biodiagnóstico onde eu trabalho sobre exame de transfontanela. Transfontanela. Adoro ultrassom palavra transfontanela. difícil. Você sabe, Adoro. né? De palavra difícil com a Aline. Transfontanela. Transfontanela. Porque fala... A senhora me corrige, por favor, se eu for falar aqui o nome errado. A moleira da criança A moleira. aqui Uhum. não pode mexer, não pode tocar. E chega essas crianças lá para fazer esse exame de transfontanela. Por quê? A ultrassom transfontanela, ela é indicada em algumas situações. Crianças prematuras, que nascem prematuras, elas devem realizar, até na maternidade, a ultrassom transfontanela, para poder ver se tem algum tipo de sangramento no cérebro, né? Na cabeça. Porque é um fator de risco, né? Nascer prematuro e ter sangramentos. E aí, depois disso, normalmente ela é indicada para a gente poder ver se a moleira, né? Que são as suturas cranianas, elas fecharam. Pode ser também uma indicação, né, para fechamento precoce de estruturas cranianas. A gente tem algumas aberturas no crânio da gente quando a gente nasce, que é para poder o cérebro crescer e se acomodar dentro da cabeça, né, dentro da calota craniana. Então, esses buraquinhos, essas fontanelas, né, as moleiras, elas vão fechando com o decorrer do crescimento. Aos 2 anos de idade, essas moleiras, elas estão fechadas, as moleiras mais comuns, mais conhecidas. A gente tem uma atrás, que ela fecha aos 3 meses, e a que é mais comum, que é a de cima, ela fecha por volta dos 2 anos de idade. Pode fechar um pouquinho antes e não significar uma doença, ou ela pode fechar muito antes, muito precocemente, e aí a cabeça fechou, calcificou, né? E como é que o cérebro vai crescer? Como é que cresce o cérebro dentro de um recipiente que já está fechado, que não vai caber mais ele, né? E isso aí pode se tornar um problema. E aí a gente chama de fechamento precoce das suturas cranianas. Precisa investigar se a cabeça está crescendo, porque às vezes a gente tem outras suturas que não são suturas tão perceptíveis, porque elas são suturas menores, bem pequenininhas, e elas acabam fechando só quando a gente está adulto, lá para os 20 e poucos anos de idade. E aí pode ser que só com essas suturas que a gente tem, o crânio o cérebro ele consiga crescer e se adaptar. Mas pode ser que não, e pode ser que precisa fazer alguma cirurgia para poder corrigir isso. Então, a ultrassom transfontanela, ela pode ser utilizada até os 2 anos de idade, né? Que é quando a gente ainda tem, ou a gente ainda espera, suturas, a presença de suturas abertas, das fontanelas abertas, né? Para isso, especificamente. Outra coisa também que eu doida pra perguntar, que às vezes, em uma brincadeira, o pai pega a criança, coloca aqui. Aí minha mãe fala assim, não faz isso. Minha avó falava, não faz isso, porque vai cair o vento da criança. Vai cair. Espinhela caída, tem isso também. É outro mito. O pai levanta. Só que eu fiquei sabendo que, como a criança, ela tá ainda em desenvolvimento, como a senhora acabou de falar, de algumas rupturas que ainda não estão fechadas. Pode ser por causa disso? Tipo assim, jogou pra cima, sacudiu a cabeça da criança e tal, o cérebro tá solto ali, como é? O cérebro, ele fica realmente dentro do crânio, né, dentro da cabeça, e embebido por uma solução que é o líquor, que fica ao redor dele. Então, ele fica mais ou menos em um meio aquoso, né? É um espaço que a gente chama virtual, porque é bem pequenininho. Não é uma coisa que você vai ver, nossa, tem um espaço bem grande ali de líquor, não é isso.
Mas realmente ele sacoleja dentro da cabeça. E isso pode causar realmente sangramentos na cabeça de uma criança. E é chamado de síndrome do bebê sacudido, inclusive. Então existe isso, né? Existe mesmo. Essa de você sacolejar o menino realmente existe. E causar um problema realmente existe. Tem que ter cuidado mesmo. Que é de chacoalhar o bebezinho assim, e realmente pode ter rotura de vasos dentro da cabeça e que pode gerar óbito do bebê por conta disso. Nossa. Chama de síndrome do bebê sacudido. E, Ana, a gente tem... eu, por exemplo, tenho uma dúvida. A criança caiu, bateu a testa. O que devo fazer? Em relação a quedas, a gente precisa perceber algumas coisas. O mecanismo do trauma, ele é muito importante para a gente dizer, ou prever, né? Presumir que a criança vai ter algum tipo de alteração neurológica, ou teve algum sofrimento, ou alguma injúria dentro da cabeça, né? E aí, nesse caso, o que precisa ser feito? Quedas pequenas, quedas muito baixinhas, a criança bateu ali a cabeça, formou um galinho na cabeça, isso aí não preocupa tanto. A criança precisa ficar sob vigilância, você precisa ver se ela vai alterar comportamento, alterar a fala, alterar a marcha, se vai ter algum tipo de alteração neurológica naquele momento. As primeiras 6 horas, elas precisam ter uma vigilância ainda maior. Mas se você me perguntar assim, pode acontecer de ela ter alteração neurológica depois, se ela tiver algum tipo de lesão cerebral por conta desse trauma pequeno, pode acontecer de ter alguma alteração depois, mas isso aí é incomum de acontecer. O mais comum é que se ela tem alguma lesão naquele momento daquele trauma, ela comece a ter alterações neurológicas naquele momento, né? Agora, se o trauma for um trauma mais importante, o menino estava no 2º andar, caiu, bateu a cabeça. Levantou, mas levantou bem. Pelo mecanismo do trauma, já seria importante a gente avaliar se teve alguma lesão. Mas, normalmente, essa pessoa que caiu de um lugar muito alto, ela vai ter sintomas. Então, se depois que bateu a cabeça, a criança começou a apresentar sonolência, vômito, falar coisa sem nexo, ficar contando um monte de conversa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente precisa fazer exame de imagem para ver se teve alguma lesão realmente cerebral e que precisa de algum tipo de condução específica. Aí, nesse caso, as crianças que têm alguma manifestação clínica após um trauma da cabeça, elas precisam ficar sob vigilância no hospital, as primeiras 6 horas no hospital. Um trauma leve, a gente libera para casa e pede para a família vigiar. Um trauma que tenha uma chance de ter causado injúria, a gente acaba pedindo exame de imagem e deixando de vigilância por mais tempo. Quando que a queda deixa de ser normal? Assim, queda por hiperatividade, porque tá brincando, tudo bem. Porque a gente sabe que criança hiperativa pode cair, tropeçou, bateu a cabeça. Agora, existe algum alerta para várias quedas? Existem algumas doenças neurológicas que podem se iniciar através de quedas, né? Nesse caso, assim, a criança, ela andava direitinho e começou a cair mais. Aí, a gente tem que avaliar realmente se essa criança, ela tá tendo alguma doença neurológica, né? E aí, pode ser necessário fazer uso de exames complementares, tomografia, ressonância, exames genéticos, para poder identificar a causa. A queda, ela pode ser, sim, um sinal. Quedas frequentes o tempo todo, a criança que andava direitinho começa a cair o tempo todo, e pode, sim, ser um sinal de alguma doença neurológica. Então, só para relembrar aos pais aqui, quando procurar um neuropediatra e não confundir com um pediatra? Normalmente, procura-se o neuropediatra quando tem algum atraso do desenvolvimento. Pode ser ele social, pode ser ele motor, pode ser ele de linguagem. E aí você pode procurar através desses sintomas, né? Que eu acabei de dizer, dessas 3 áreas principais. Você cuida de crianças e de pais. Querendo ou não, o neuropediatra vai cuidando dos dois. E como você se cuida? Como você relaxa? Porque é tenso, deve ser tenso você ter que lidar com um público tão sensível que são crianças que não conseguem falar, né? Dizer. Tudo é pelos pais. Isso. E você precisa, então você deve ficar um pouco tensa. Como que você cuida da sua saúde? Como você relaxa? O que você costuma fazer para se sentir mais confortável?
em relação a como me cuidar, né? Isso. É até uma questão assim que a gente fala, né? Olha, o médico mandou fazer isso e não faz. Como é a frase, aquela frase bem clichê. Faço clichê. o que eu Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas nesse caso, eu realmente tento comer bem, praticar atividade física quando consigo. Ainda não tá sendo algo regular, mas vai ser, eventualmente. Ter boas noites de sono, dormir cedo, né? Acordar cedo. Nós somos animais diurnos, né? E no tempo que tem disponível, né, para ter um tempo de lazer, eu tento ter também o meu tempo de lazer, né? Ficar com a minha família, sair para passear, comer alguma coisa gostosa. Eu sei que você gosta de ler muito. Eu gosto muito de ler. Ultimamente eu não tenho tido tanto tempo, mas... Com o bebezinho com pequeno. bebê. Você tem que dormir, escolher, né? Entre ler e dormir. Entre ler e dormir. Mas já foi um dos meus hobbies favoritos na vida, assim. Se eu tinha um tempo, eu tinha que estar lendo alguma coisa. Até hoje eu tento, né? Qual o livro, assim, que você gosta mais? O perfil. O perfil. Eu gosto de romances. Eu gosto de romances históricos, inclusive. Gosto de ler clássicos. Porque eu realmente gosto de ler os clássicos, gente. Porque tem uma diferença, assim, absurda quando você vai ler alguns livros de hoje em dia. E, recentemente, li alguns livros, assim, de autores brasileiros muito bons também. Que não são clássicos, mas que são muito bons. Aí acaba mesclando. Os livros clássicos, os livros... Gosto de livros de fantasia também. Gosto de ler. Eu gosto de ler. Gosto de ler sobre história, eu gosto de ler sobre políticos. A também. leitura trabalha muito a concentração, né? Isso é importante para a criança. Voltando para a neuropediatria, que hoje está tudo tão rápido, então você também indica leitura. Leitura sempre, gente. A leitura, ela é Ave Maria. Não tenho nem palavras para falar do meu amor pela leitura. Trazendo um pouco da neuropediatria para a sua vida pessoal, o que esses pequenos, esses pequeninos, aquelas coisas gostosas, como a senhora falou, aquela coisinha linda, traz de mensagem para a senhora? Criança, né? Trabalhar com criança é uma coisa muito boa, assim. Criança, você pode ver ele assim, tá lá o menino internado. Mas, gente, não se deixa abater, né? É uma coisa, assim, que é bonita de ver. Eu acho que a resiliência que a criança passa pra gente, de estar numa situação difícil, de saber contornar, é algo que eu aprendo muito com eles. Pode estar até caidinho assim, mas a brincadeira, né? Você chegar lá... Depende também, assim... Não tô falando de doenças críticas, sim, né? Sim. De doenças que dá pra contornar. Eles não se abatem. Não deixam a peteca cair. Você já percebeu que... Já chegou alguns pais, assim, pra você, que tenha tido a resistência ao diagnóstico? Ao diagnóstico que você tenha passado? Olha, criança... Já fiz todos os testes, tem um diagnóstico. Algum pai ou mãe, assim, já duvidou do diagnóstico, assim? Já. Não duvidar de mim, Sim. especificamente, né? Mas não aceitava o diagnóstico. Mesmo porque essa família especificamente já tinham ido em outros profissionais que tinham dito as mesmas coisas. Então, assim, na verdade, existe uma negação, porque ninguém quer dar um diagnóstico de um transtorno pro seu filho. E pra dizer a verdade, eu também não quero, não. Ave Maria, eu quero que você chegue lá, que seu filho esteja bem, que eu possa dizer pra você, não, faça esses cuidados do dia a dia, sono, alimentação, rotina de atividade física. Mas, infelizmente, algumas vezes as crianças chegam com critérios mesmo, né? Com sintomas, com sinais que dão um diagnóstico mesmo de algum tipo de patologia, de algum tipo de transtorno. Já aconteceu, mas no final das contas, somos amigos. Que bom, que bom. Porque às vezes as pessoas precisam de um tempo para entender algumas coisas que acontecem na vida, né? E apesar de, no momento, ter sido algo que não foi tão legal, né? Foi um pouco mais desafiador. Depois que a família entendeu, né? Que aquele momento não era um ponto final, era o ponto de partida, para a gente começar a ter o tratamento, fazer todas as terapias com a criança. Aí tudo ficou melhor. Eu já vi, Lucas estuda, tá com 13 anos,
E eu converso muito sobre vários coleguinhas dele. E situações que acontecem no cotidiano. Escola, amigos fora da escola. E eu gosto de me sentir enturmada, ser a tia legal. Eu gosto de ser a tia legal para saber com quem ele convive ali. Acabo tendo alguns contatos com alguns pais. E eu percebo que existem alguns amiguinhos de Lucas que têm um grau de agressividade maior, que sempre estão envolvidos em conflitos com colegas. E acho que os pais não tiveram esse olhar para uma neuropediatria, até porque neuropediatria aqui na região é algo mais recente. Pelo menos que eu tenha. Quando o Lucas era pequeno, não tinha esse conhecimento da neuropediatria, e sim do neurologista, mas não do neuropediatra. Né? Talvez por não ter sido algo do meu mundo, então eu não sabia muito. Mas ainda existem pessoas que não conhecem. Então, como identificar que essa agressividade não é da adolescência, da parte hormonal, ou que um sinal de alerta do adolescente que possa não ter sido diagnosticado lá no início? Existe alguma... Isso aí também é bom a gente falar, Fá, porque chama atenção para alguns transtornos que são psiquiátricos e que não são necessariamente neurológicos, né? Da neuropediatria, da parte comportamental. Porque a gente falou muito da parte comportamental. A parte comportamental, ela pode ser vista tanto por neuropediatra quanto por psiquiatra infantil, que também é outra especialidade muito difícil de encontrar no interior. Mas, assim, crianças que têm um desenvolvimento normal, esperado para a idade, e que a única queixa seja uma questão de agressividade, então, assim, elas entendem consequências, elas entendem que aquilo que ela está fazendo, ela pode causar algo de ruim para ela e para o outro. Então, isso aí já passou de ser algo que era esperado para se tornar algo que precisa ser investigado, né? Então, que não pode ser confundido com transtorno. Já é uma outra linha, né? Como você explicou. E, às vezes, precisa ser avaliado por algo médico, realmente, né? Que pode ser o neuropediatra, pode ser também o psiquiatra infantil. Então, no caso, pode ser indicado uma primeira avaliação com o neuropediatra? Pode, sim, pra gente ver se realmente isso aí é algo do desenvolvimento ou algo que foge do desenvolvimento. Então, gostei. Esperado. Isso é bem interessante porque é pouco falado. Sim. Confunde-se muito com, isso é dos hormônios. Isso é o jeito. É o jeito. É o gênio. É o gênio. Exato. É um mito. Então, é um mito. É mais um mito. Porque é preciso investigar a fundo para poder pegar o time e conseguir reverter. Sim, com certeza. É muito, muito difícil depois no futuro você diagnosticar e até conduzir esses transtornos assim, de agressividade, né? Quando estão mais velhos. E que não aceitam normalmente algum tipo de intervenção, né? Como a senhora imagina daqui a 10 anos a neuropediatria? Eu imagino que esteja assim, tudo muito melhor, que a medicina tenha evoluído bastante, que a gente já tenha causas e tratamentos para as doenças que a gente não tem ainda hoje. Se é para imaginar, eu só imagino coisa boa. Com certeza. Aqui em Itabuna, você atende aonde? Se eu quiser, para quem quiser encontrar você, onde que pode? Aqui em Itabuna eu trabalho no Trade Center, no Office Center. E aí, se precisarem do contato, no meu Instagram tem o contato da minha secretária. Pronto, então nós vamos deixar aqui na descrição o contato de doutora Iana para quem estiver precisando de uma avaliação com a neuropediatra, que está chegando aqui na cidade há pouco tempo. Com certeza, é só clicar que fala com a secretária dela e agenda. Vamos ter que chegar ao fim, doutora. Aline, Fica o convite para voltar novamente, para falarmos sobre outros assuntos, porque é um assunto que não falta na área de criança, né? Na área de neuropediatria. Então, muito obrigada. Obrigada eu. Agradeço. E você que ficou até o final, clique no sininho, compartilhe, se inscreva no canal para que esse episódio chegue a mais pessoas com essas informações tão importantes. E nosso até breve. Tchau, tchau.